Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso It's Time to Talk About, que encerra o mês de fevereiro. Em nome do ITSMF Portugal, muito bem-vindos. Oxalá a próxima hora corresponda muito às vossas expectativas sobre o regulamento DORA, como navegar na complexidade da sua implementação. DORA é a Lei da Resiliência Operacional Digital. Para nos falar sobre esta questão e nos esclarecer sobre este tema, temos connosco a Joana Mota Agostinho. Ela é advogada na área do Digital Business na Quatro Casas, tem mais de 20 anos de experiência nesta área, é assessora de clientes nacionais e internacionais nos mais variados setores de atividade, em projetos de transformação digital e no desenho e implementação, precisamente dos programas de compliance na área do digital, com a privacidade e a cibersegurança também, hoje em dia, inevitavelmente, a fazerem parte desta área de atuação. No ano passado, foi considerada a Best Lawyer em Privacy e Cyber por um reputado diretório internacional. Joana, muito obrigada por estar Obrigada, connosco e por dedicar esta sua tarde aqui a estes esclarecimentos para a audiência do ITSMF Portugal sobre o regulamento DORA. Entretanto, e como habitualmente, lançamos já a escada, a ponte para o evento do próximo mês. Vamos estar juntos antes da Páscoa, naturalmente, na tarde de 21 de março, às 6 da tarde, para falarmos sobre Cyber Security Management com o José Casinha. Ele é Managing Director, também CISO, Cyber Security Risk and Compliance Advisor, e vai estar connosco na tarde de 21 de março para nos falar sobre Outcome-Based Security Program e Priorities and Capacity, precisamente relacionadas com esta questão da gestão da cibersegurança. Mais um tema pertinente nesta altura e, efetivamente, a cibersegurança pauta a nossa atualidade e as notícias diariamente com questões, umas preocupantes, outras, lá está, também mais esclarecedoras para nos deixarem mais tranquilos relativamente a estas matérias. Está então tudo a postos para darmos início à nossa sessão de hoje com o regulamento DORA. Aproveitar só para lembrar que na área do chat está disponível para deixarem as vossas questões, observações, perguntas, inquietações, o que quer que seja após a sua apresentação inicial. A Joana Agostinho vai estar então connosco também a procurar esclarecer essas questões mais à frente, com a ajuda do António Bento, da direção do ITSMF Portugal, que vai moderar esse momento de debate. Joana, muito obrigada, muito bem-vinda. A partir de obrigada. agora, a partilha fica consigo. Até já. Vamos lá. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo desafio, pelo convite. É sem dúvida um dos meus temas preferidos. Eu acho que quem já me conhece por parte daqueles que são os nossos participantes de hoje, sabe que o Dório, nós temos vindo a falar na Quatro Casas, temos vindo a falar bastante sobre este novo regulamento, porque quem nestas áreas da cibersegurança, das privacidades, do mundo digital, consegue perceber claramente que há aqui uma grande tendência para o aumento do compliance nestas áreas e para uma passagem de uma componente muito mais de certificação de standard profissional para um conjunto de obrigações legais. E por isso daí que faça sentido ser uma advogada a falar do regulamento DORA. Eu acredito que grande parte das conversas que temos tido com clientes, a grande questão tem sido porque é que agora os advogados viram para a cibersegurança, e está relacionado precisamente com estes novos pacotes regulatórios em matéria de cibersegurança que impõem naturalmente algumas obrigações regulatórias e legais sobre esta matéria. Fazer aqui uma breve introdução sobre o regulamento DORA. Ele já está em vigor, portanto é já uma realidade assumida naquilo que é os nossos Estados-membros. Recordar um bocadinho que os regulamentos comunitários, só vos dar aqui esta pequena nota, que os regulamentos comunitários, ao contrário das diretivas, são de aplicação direta em todos os Estados-membros, ou seja, nós não passamos por aquele exercício de adaptação e transposição como uma diretiva, permitindo assim que os Estados-membros possam ou não adaptar em função daquilo que é o seu mercado. Um regulamento comunitário aplica-se a todos os Estados-membros de forma totalmente harmonizada e de forma totalmente integrada. Qual é o principal objetivo de um regulamento comunitário? É precisamente haver aqui uma harmonização
dos Estados-membros sobre estas matérias. Tem sido, sobretudo, muito atual nos últimos anos, um conjunto de regulamentos comunitários, precisamente em matérias de privacidade, em matérias de cibersegurança, em matérias do mundo digital, a inteligência artificial e tudo mais. Se forem reparar, reparem, por favor, que há um conjunto de emissão de regulamentos comunitários precisamente para tentar harmonizar os Estados-membros. Uma, e há também aqui uma evidência clara de um ecossistema financeiro bastante em toda a União Europeia, que implica que haja as entidades financeiras, sobretudo aqui nesta parte do DORA, sejam elas nacionais, internacionais. Há também a clara noção de que nós vivemos num ecossistema com prestadores de serviços de segurança de informação, com serviços TIC, de sociedade de informação, também estrangeiros. Portanto, faz todo o sentido que seja um regulamento comunitário para que haja efetivamente aqui uma resiliência operacional digital totalmente harmonizada em todo o setor financeiro. E há, obviamente, aqui também um quadro de supervisão para fornecedores de serviços críticos de TIC terceiros, que lá está, que forneçam estes serviços de informação tecnológico a estas entidades financeiras. Portanto, aquilo que eu tenho dito muitas vezes a clientes é que tanto a privacidade como a cibersegurança estão a ser vistas hoje em dia como uma vantagem competitiva, não só do ponto de vista da entidade financeira, que pode promover junto dos seus clientes a dizer que está completamente robusta e que tem uma resiliência operacional digital totalmente robusta e segura, como da parte dos prestadores de tecnologia, de serviços tecnológicos, que pode dizer as minhas soluções tecnológicas, as minhas plataformas, os meus serviços também são totalmente robustos. Portanto, há aqui claramente uma evidência de que a cibersegurança é hoje vista do ponto de vista estratégico, top management, no sentido de ser uma vantagem competitiva para todo o ecossistema do setor financeiro. Estas entidades do setor financeiro, que já vamos passar um bocadinho por elas, terão até 25 de janeiro de 2025 para implementar o DORA. Também, à semelhança daquilo que tem acontecido com outros diplomas comunitários, há aqui um hiato de 2 anos, para promover a implementação desta nova regulamentação dentro das organizações. Espero que não seja também à semelhança dos regulamentos que tem havido, de deixarmos um bocadinho para a última da hora. É muito português nós também deixarmos tudo muito último para a última da hora, mas quando formos percorrer o conjunto de obrigações, depressa se vão perceber que as obrigações vão implicar um grande envolvimento, em primeiro lugar, uma componente estratégica de top management, mas vão também, obviamente, ter aqui o emprego de muitos recursos humanos, de um grande investimento financeiro e de um grande trabalho, sobretudo de mapeamento de todos os sistemas que atualmente com quem trabalham, uma grande dança à volta do clausulado contratual que vocês vão ter, que o setor financeiro terá com estes prestadores de serviços TIC. Portanto, é efetivamente muito trabalho e acaba por ser 2 anos que passam rapidamente para o trabalho de implementação e para o esforço de implementação que se avizinha. Aqui há, sobretudo aqui também, e esta é uma ideia essencial do Regulamento DORA, a componente da reformulação de todo o modelo de governo das áreas tecnológicas e sistemas de segurança de informação, ok? Há aqui a parte da gestão do risco tecnológico, é sem dúvida um dos grandes projetos a desenvolver por todas as entidades. É também muito comum as entidades financeiras arrogarem-se um bocadinho de serem totalmente robustas nesta matéria da segurança de informação, de que já fizeram o exercício por via das orientações da EBA, por via das orientações da ESMA e tudo mais, mas o regulamento DORA vai um bocadinho mais além e obriga a que o esforço de mapeamento das entidades seja totalmente transversal e muito, muito maior, com um scope e um espectro muito maior do que aquilo que tinha sido o exercício, por exemplo, para prestadores de serviço cloud. Portanto, há aqui, de facto, uma reformulação de todo o modelo de governo. Para darmos aqui um bocadinho a entender das entidades abrangidas, podemos dizer que
perdão, todo o setor financeiro da União Europeia. Portanto, temos aqui toda uma panóplia de entidades que ficam atualmente abrangidas, desde as instituições de crédito, às empresas de investimento, a parte de todos os gestores de fundo de investimento, sociedades gestoras, também todo o setor segurador está abrangido por este regulamento DORA, também exigir também que o mercado dos seguros se antecipe um bocadinho e corra um bocadinho atrás daquilo que têm sido as instituições financeiras bancárias, naquilo que é resiliência operacional digital e naquilo que é segurança de informação nestas próprias entidades, e efetivamente, não há qualquer tipo de entidade que fique de fora daquilo que é chamado o setor financeiro da União Europeia. Por outro lado, aplica-se também aos prestadores de serviços. Portanto, temos aqui um conjunto de terceiros prestadores de serviço TIC e da parte de toda a comunicação de dados que fica igualmente abrangido por este regulamento DORA. Ou seja, criando também, se também repararem, forem detectar e começar a perceber um bocadinho todos estes novos modelos de compliance que têm estado a surgir, obriga efetivamente que as empresas não só se preocupem com a implementação das regras na sua própria casa, como também ter o cuidado de verificar a implementação das regras e das obrigações legais naquilo que são os meus prestadores de serviço, naquilo que são os meus fornecedores. Quase que aqui como uma autorregulação, uma auditoria que é imposta por estes novos quadros regulatórios. Okay? Passando então aqui àquilo que são as principais obrigações, nós dividimos em 4 eixos essenciais. Em primeiro lugar, a componente de gestão de risco, ou seja, tudo aquilo que é o modelo de governo, o governance relacionado com o controle interno das tecnologias de informação dentro de qualquer entidade financeira. Temos também depois a componente de resiliência propriamente dita, e este será, sem dúvida, o tema menos jurídico que eu vos possa trazer e que sim, muito mais técnico e muito mais operacional, que diz respeito aqui ao programa de testes de resiliência operacional digital e o controle de todos os processos das TIC, das tecnologias de informação. Temos também a gestão de terceiros, e a gestão de terceiros tem ganho bastante preponderância em todos os quadros regulatórios que nós temos visto, e um bocadinho, tal como eu dizia há pouco, um bocadinho aqui à semelhança daquilo que tem sido esta auditoria que é imposta agora às entidades de eu não só tenho que proteger a minha casa, eu construir um forte totalmente resiliente dentro da minha casa, como eu vou ter que garantir que quem presta serviços para mim está igualmente a cumprir com a lei. Portanto, aqui uma imposição que vos obriga a estruturar, que vos obriga a redimensionar o esforço, os vossos recursos humanos e o investimento para efetivamente fazerem esta gestão de terceiros, quer na componente da contratação, quer na componente de monitorização, quer na componente de saída dos próprios serviços. Portanto, há aqui um ciclo contratual com estas entidades terceiras que naturalmente e por imposição agora regulatória, estas entidades financeiras terão que as fazer, outras entidades não financeiras também terão que fazer, mas será para outra sessão ao abrigo da NIS 2, mas de facto aqui ao abrigo do regulamento de horas, as entidades financeiras estão obrigadas a cumprir com esta obrigação. E por último, também não menos importante, e também à semelhança daquilo que tem sido os outros últimos diplomas legais em matérias de resposta a incidentes, temos aqui um quarto eixo que diz respeito à componente detecção, gestão e a mitigação dos próprios incidentes. Okay? Passando então aqui um bocadinho em prática e começar a descascar cada uma destas obrigações, o que é que cada uma delas significa na prática. Portanto, temos aqui, em primeiro lugar, aqui a gestão de risco, que diz respeito então ao governance, ao governo e o controle interno das tecnologias de informação. Em primeiro lugar, o órgão de gestão, e este órgão de gestão está devidamente sublinhado, precisamente porque nós estamos que para quem como eu faz este discurso de evangelização junto de entidades financeiras, porque mais uma vez isto está muito relacionado com top management, ok? Portanto, há aqui uma definição, uma aprovação e um supervisionamento, uma responsabilidade sobre toda a implementação das disposições relacionadas com o quadro de gestão de risco das tecnologias de informação, ou seja, tem que vir top-down, ou seja, aqui tem que haver aqui uma estratégia muito clara da respectiva entidade relativamente àquilo que é o modelo de governance a implementar em matéria de regulamento de DORA, em matéria de supervisão e de gestão destas entidades e, nomeadamente, destes serviços a apresentar.
O que é que nós temos que fazer então? Temos então que rever e implementar um quadro de gestão de risco das TICs que seja totalmente sólido, muito bem documentado. Aliás, mais uma vez, e eu peço desculpa por me tornar repetitiva, mas também se forem verificar tudo aquilo que tem sido a regulamentação que tem estado a surgir, obriga efetivamente aqui um grande esforço de documentação, porque só com a documentação é que eu vou conseguir evidenciar de forma clara e totalmente robusta que eu estou a implementar todas as obrigações legais a que eu estou sujeita. Portanto, tenho aqui um quadro de gestão de risco que tem que ser totalmente abrangente, que tem que estar devidamente bem documentado, incluindo naquilo que é a própria estratégia da empresa, as políticas, os procedimentos, os protocolos, os normativos internos, tudo aquilo que possa surgir, eu tenho que criar este dossiê regulamentório, este dossiê de gestão, de governance e de controle das tecnologias de informação. Tenho aqui a parte da componente dos sistemas para detectar as atividades anómalas e, obviamente, aqui estratégias adequadas de resposta e recuperação. Mais uma vez, isto obriga a documentar, para quem já tenha documentado, e obviamente que há aqui muitos modelos de gestão de risco já implementados, inclusivamente toda a parte da matriz de risco, mas tudo isto terá que ser revisto no seguimento daquilo que é o regulamentório e as obrigações legais a implementar. Obriga-vos aqui, pelo menos, a um processo de revisão para verificar se todas as políticas, os procedimentos estão totalmente robustos e completos naquilo que é o vosso sistema para detecção de atividades anónimas, o vosso modelo de governance, quem faz o quê dentro da entidade e tudo mais. Este quadro de gestão de risco obriga aqui a uma revisão anual, pelo menos é uma regra, está aqui uma regra geral, e está sujeito aqui a uma auditoria interna e também, obviamente, necessita de ser submetido à autoridade de supervisão dos serviços financeiros mediante o seu respectivo pedido. Porquê é que esta revisão anual, mais uma vez, é para garantir efetivamente que o exercício de implementação que vocês estão atualmente a fazer sobre as obrigações do regulamento DORA mantém-se totalmente atualizado. E isso implica que, quando fizerem, de facto, o mapeamento de tudo aquilo que são os prestadores de serviços TIC, tudo aquilo que são os sistemas de informação que atualmente utilizam de terceiros e tudo aquilo que são os serviços que vocês suportam neste tipo de plataformas e sistemas tecnológicos de terceiros, que estão devidamente identificados, que estão devidamente avaliados e que estão devidamente documentados, ok? Portanto, obriga-vos aqui a um exercício anual totalmente transversal para que possam efetivamente, inclusivamente, adaptar. Há muito a lógica disto ser uma monitorização periódica e contínua, no sentido de verificação, inclusivamente, e adaptação às vossas entidades. Há aqui, acho que vocês percebem isso perfeitamente, há aqui um esforço inicial bastante grande, mas depois, ao longo do tempo, vamos adaptando àquilo que é a matriz de risco, a gestão de risco da minha própria empresa, mediante aquilo que são as características essenciais da minha operação. As tecnologias de informação e comunicação devem ser sempre atualizadas, devem ser sempre fiáveis, totalmente dimensionadas e tecnicamente estáveis. Mais uma vez, este mapeamento é obrigatório para vos dar esta segurança total no cumprimento daquilo que é as obrigações legais relacionadas com a gestão de risco. Passando para a resposta a incidentes. Obriga aqui a resposta a incidentes, nós já o conhecemos, já temos a resposta a incidentes noutros quadros legais, e obriga efetivamente aqui a que haja um processo de gestão de incidentes, ou seja, eu tenho que ter um mecanismo de detecção, de gestão e, sobretudo, de notificação de incidentes relacionados com tudo aquilo que são as tecnologias de informação que eu tenho implementadas dentro da minha organização. Okay? Portanto, há aqui uma monitorização, um tratamento, um acompanhamento totalmente consistente, integrado, para que eu possa identificar de forma clara e robusta quais são as causas e lá está, mais uma vez, a documentação da ocorrência destes incidentes, as suas causas, a sua natureza, em que sistemas é que estiveram envolvidos e tudo mais. É um reporte bastante completo, muito abrangente, esta documentação obriga-se que de facto seja o mais abrangente possível e estes incidentes, aqueles que são considerados os relevantes, e aí o que é considerado
considerado relevante está relacionado com aquilo que é a vossa matriz de gestão de risco, com a vossa política de gestão de risco que falámos anteriormente, obviamente que estes incidentes considerados relevantes terão que ser comunicados à autoridade competente relevante e, nomeadamente, e aos clientes também, se afetar os interesses financeiros desses próprios clientes. Portanto, há aqui um duplo report, ou seja, o report à autoridade de supervisão que vos seja adscrita e aos próprios clientes, caso esse incidente afete de alguma forma o interesse financeiro. Recordo, naturalmente, que ao abrigo já do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, este report também teria que ser feito e notificado não só à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas também aos clientes, na medida em que haja aqui efetivamente uma violação dos seus dados pessoais. Aqui o DORA estende um bocadinho disso, ou seja, estende aquilo que são os interesses financeiros do cliente. Portanto, basta haver aqui esta relevância material quanto ao incidente na componente de interesse financeiro do cliente, para que eu tenha necessariamente também notificar os clientes. As autoridades, neste caso, estamos aqui a falar do Banco de Portugal, mas também podemos falar da CMVM, de uma autoridade também de seguros, tudo aquilo que seja estas entidades, eu tenho que, obviamente, voluntariamente também notificar as ameaças, não só, mas também ao Centro Nacional de Cibersegurança, em que eu tenho que as notificar com um report. Grande parte das perguntas que nos têm feito está também diretamente relacionado com aquilo que é o modelo de reporte de incidentes. Há uma preocupação por parte dos clientes sobre aquilo que é o modelo de reporte, se aquilo que eu tenho que fazer um modelo de reporte para o Centro Nacional de Cibersegurança, se eu tenho que fazer outro modelo para o Banco de Portugal, para a CMVM e tudo mais. Das conversas que temos tido com as autoridades reguladoras, a princípio há aqui um grupo de trabalho específico para que haja esta harmonização e uniformização, até porque quando começarem a trabalhar nesta componente de documentação do incidente de segurança, vão rapidamente perceber que grande parte da informação é repetida e vai-se replicar naquilo que são as vossas várias notificações que terão que fazer. Portanto, faz todo o sentido que estas autoridades se agreguem entre si e trabalhem conjuntamente com aquilo que é um modelo único. Eu vou só ao chat. Em Espanha, se notificamos o Banco de Espanha, sim, à partida notificarão também o Banco de Espanha, porque naturalmente é a autoridade de supervisão dos bancos em Espanha. Sobre os programas de testes e resiliência operacional. Aqui lá está, aqui é componente, é o eixo menos jurídico possível, que é aquele que tem que é puramente muito técnico, porque obriga efetivamente aqui à introdução de um programa obrigatório de testes de resiliência operacional digital, ou seja, eu vou ter que contratar entidades independentes que possam ser internas ou externas, portanto também é uma das perguntas que nos fazem frequentemente, é se eu tenho que recorrer a prestadores externos. Não necessariamente, têm que se garantir esta independência, e esta independência, mais uma vez, quando tiverem a fazer as vossas políticas de gestão de risco relacionadas com aquilo que é a realização destes programas de testes de resiliência operacional digital, garantir efetivamente que há esta independência, ok? A total ausência de qualquer conflito de interesses e imparcialidade na componente de teste de resiliência. E isto porquê? Porque para garantir efetivamente que vocês estão permanentemente a monitorizar os vossos sistemas de informação TIC. Vocês que têm garantia através de pen testing ou outro tipo de sistemas e mecanismos para garantir efetivamente que se mantém totalmente resiliente a potenciais ataques. Quanto aos procedimentos e as políticas, há aqui, obviamente, sempre a necessidade de comentar, portanto, vocês, quando tiverem o cuidado de lerem o regulamento de DORA, vão perceber que ao longo de todo o diploma é documentação. Portanto, é muito procedimental, é muito política, para efetivamente garantir quais são as metodologias de validação interna, especificamente aqui aos testes de resiliência, para assegurar efetivamente que todas estas deficiências, as lacunas, são devidamente identificadas, que são devidamente reportadas e
e, obviamente, isso é mais mitigadas, ok? Portanto, eu tenho que ter muito robusto em termos de documentação, quais são as minhas metodologias de validação interna, quais são estas entidades independentes que eu vou utilizar e porque é que são independentes, caracterizá-las, porque é que são independentes, mas garantir efetivamente que eu faço testes totalmente adequados em todos os sistemas e aplicações TIC que apoiem estas funções críticas ou relevantes, ok? Portanto, eu vou ter que garantir sistematicamente e de forma contínua e periódica que se façam estes testes totalmente de resiliência. Por último, e não menos importante, a gestão de risco das entidades terceiras. Este eu confesso que de todos os eixos do regulamento DORA, este é aquele que eu tenho um especial carinho. Em primeiro lugar, porque obviamente nós não vemos isto só na componente do regulamento DORA, nós aquilo que estamos sempre a aconselhar a clientes é que vejam a gestão de risco de entidades terceiras como um bolo, ou seja, no sentido de tudo aquilo que é o vosso sistema de avaliação, de contratação, de monitorização, inclusivamente de saída de entidades terceiras, seja visto como um todo, ou seja, é garantir efetivamente que vocês conseguem fazer o mapeamento de tudo aquilo que são os vossos requisitos legais em matéria de cumprimento, tudo aquilo que terão que necessariamente que é cautelar que estas entidades terceiras terão que cumprir. Em matéria de RGPD, em matéria de segurança de informação, em matéria de ESG, em outras políticas internas que disponham, façam um exercício, ou seja, aproveitem um bocadinho o regulamento DORA, que vos obriga efetivamente a ter aqui um sistema de avaliação e de gestão de risco de entidades terceiras, para ir um bocadinho mais fundo neste exercício e garantir efetivamente que este assessment, esta avaliação prévia de contratação, é feita de forma totalmente integral e completa, para evitar, inclusivamente, vocês terem quase um procedimento fatiado dentro das organizações que não vos permita saber como um todo se uma entidade terceira é ou não é, se uma entidade terceira está ou não está compliant com o conjunto de regulamentação, não só com o DORA. Portanto, nós vemos isto de uma forma muito mais holística, de uma forma muito mais abrangente, muito mais global, neste sistema de gestão de risco de entidades terceiras. Portanto, à partida, esta gestão de risco de entidades terceiras obriga a efetivamente a que haja aqui uma noção muito clara de qual é o ciclo contratual, da vida contratual de um determinado prestador de serviço, ou seja, como é que eu contrato, como é que eu avalio as propostas, quais são os meus requisitos contratuais, como é que eu avalio, como é que eu estabeleço o meu mecanismo contratual com ele, ou seja, como é que eu vinculo, como é que eu consigo monitorizar o cumprimento destes requisitos contratuais e como é que lá à saída eu garanto não só que ele deixa-me totalmente a casa completamente segura, como me deixa totalmente também os meus dados totalmente salvaguardados, os meus clientes, e se me devolve as cópias, se me destrói a informação confidencial que a partida teve e tudo mais. Portanto, há aqui uma clara preocupação de garantir que há um ciclo contratual das entidades terceiras que terá necessariamente que se manter. Portanto, o que é que o DORA exige? Portanto, passando aqui o meu discurso de evangelização, de que vocês devem olhar isto de uma forma muito mais abrangente e ampla dentro de uma organização, o que é que ele exige? Exige efetivamente que todos os contratos com estes prestadores TIC tenham que ter normas de segurança e SLAs, ou seja, níveis de serviços muitíssimo claros. O que é que, lá está, mais uma vez, obriga-vos que mantenham um registro totalmente de informação muito completo e robusto, todas aquelas que são as disposições contratuais sobre os serviços TIC. E porquê é que isto é importante? Porque mediante aquilo que é a vossa avaliação do risco de uma determinada entidade terceira TIC, vocês vão ter disposições contratuais diferentes para cada uma das entidades. Necessário será dizer que também é muito daquilo que estamos a atravessar com alguns clientes, vocês com algumas entidades terceiras terão
muito pouca maleabilidade e disponibilidade para uma negociação contratual. De qualquer forma, é sempre claro, vocês terão que ter este registro e nunca deixar de tentar. Também dizer-vos que as grandes software houses, não é? Quando estamos a falar de as Amazons da vida, as IBMs da vida, as Microsofts da vida, elas próprias que terão que necessariamente também implementar o regulamento DORA, estas próprias grandes empresas e estas grandes organizações multinacionais terão necessariamente também que rever todo o seu clausulado contratual no sentido de dar a segurança aos seus clientes de entidades financeiras, este setor financeiro, que estão a cumprir efetivamente com o DORA. Portanto, se não o viram ainda, façam esse trigger junto das entidades financeiras, porque efetivamente todo o clausulado contratual terá que necessariamente ter aqui disposições contratuais muitíssimo claras relativamente às normas de segurança e aos níveis de serviço que cada entidade presta num determinado tipo de serviço de sociedade de informação. Relativamente aqui à parte também que é importante destacar, há aqui uma obrigação de informação anual às respectivas autoridades competentes sobre o número de novas disposições relativas à utilização de serviços TIC, as categorias dos prestadores de serviços TIC terceiros e o tipo de disposições contratuais e os serviços e as funções TIC fornecidos. Isto é, claramente obriga-vos, mais uma vez, a ter o vosso mapeamento não só das entidades, não só dos serviços, mas também do tipo de disposições contratuais que vocês dispõem com estas entidades. Ok? Portanto, vocês têm que informar anualmente qualquer tipo de revisão que terão que fazer a estas disposições, ao vosso clausulado tipo, terão que notificar as autoridades competentes para o efeito. Obriga-vos, efetivamente, aqui uma monitorização permanente e periódica, sobretudo, de tudo aquilo que são os vossos serviços TIC, os vossos clausulados e tudo mais, ok? Portanto, temos que, qualquer acordo planeado sobre a utilização, que apoiem-se funções críticas, eu vou ter que informar atempadamente a minha autoridade competente, ok? Mais uma vez, e não querendo repetir-me, há aqui também a necessidade destas avaliações específicas relacionadas com a gestão de riscos antes de entrar em novas disposições contratuais. Portanto, as disposições contratuais é, no fundo, aqui a preocupação que nós temos relativamente, Daniela, vamos já É terminar. só aquela bandeirinha dos A 5 bandeirinha. minutos. É o último slide, Obrigada, Nada, obrigada, Joana. último slide. Portanto, estes são os principais eixos. O último slide que vos trago aqui antes de abrir a discussão, porque eu acho que de facto a discussão e as vossas perguntas tornam esta sessão muito mais dinâmica. Nós iniciamos sempre, pelo menos é a forma como nós cortamos o elefante às postas, não é? Nós iniciamos sempre com aquilo que é o mapeamento dos requisitos, não só nos requisitos, naquilo que é os requisitos do regulamento DORA, mas também de outros regimes jurídicos aplicáveis, ou seja, fazemos este exercício já das orientações da EBA, da ESMA, fazemos este gap analysis, ou seja, como é que está a maturidade da organização, e de facto, se nós formos passear por um bocadinho, passar em revista todos os 4 eixos, é claro o que é que temos que fazer em termos de ações, ou seja, em termos de gestão de risco, há aqui uma definição clara de modelo de governo que teremos que avançar com ela, ou pelo menos revê-la, porque grande parte das entidades, inclusivamente, já tem um modelo de governo. Aqui a parte da componente matriz e a tolerância ao risco, portanto tem que ser totalmente claro que relativamente a tecnologias de informação, qual é o meu apetite ao risco e defini-lo em sede matriz, a parte, obviamente, da elaboração e revisão de políticas e procedimentos e o nível de procedimento de partilha voluntária de informação, que também é uma das obrigações entre as entidades relativamente a determinados prestadores e a determinados serviços. Na resposta a incidentes, há aqui uma política de detecção e resposta a incidentes que naturalmente que terá que ser implementada e que terá, e eu aqui bato muito nesta tecla, tem que respeitar bastante a vossa cultura da organização e a vossa estrutura organizativa. A elaboração de playbooks para incidentes comuns, no sentido de garantir efetivamente que o awareness dentro da organização é perfeitamente claro para todos os colaboradores, e a redação, obviamente, de procedimentos de detecção, resposta, contenção e mitigação.
A qualificação jurídica do incidente e a comunicação às autoridades competentes com a respectiva gestão de crise é igualmente importante, porque qualquer incidente de segurança pode efetivamente pode ou não ser considerado um incidente de segurança, mas também pode levar a outras componentes muito mais graves, nomeadamente outro tipo de crimes, nomeadamente fraude e por aí fora. Portanto, há aqui necessariamente uma qualificação jurídica que vocês têm que fazer mediante aquilo que é o vosso incidente de segurança. Na componente de resiliência, há aqui a organização dos testes, que tipo de testes é que as entidades terceiras vão fazer, esta seleção dos meus providers, se é interno ou se é externo, garantir efetivamente a independência e, naturalmente, mais uma vez, a elaboração e a revisão de políticas e procedimentos. Por último, na gestão de terceiros, este mapeamento total das entidades terceiras fornecedoras de sistemas, nestes serviços considerados críticos ou relevantes, a parte toda da elaboração das normas de segurança nos contratos com os fornecedores, este registro de informação relativas às cláusulas contratuais, este processo de gestão e de avaliação de gestão de entidades terceiras, garantindo efetivamente que não só o aplicam para o regulamento de DORA, mas todo o conjunto de obrigações legais a que vocês estão inscritos e, naturalmente, no apoio àquilo que é a informação às autoridades sobre o novo clausulado. Isto é a Dora menos que 30 minutos, espero eu, mas eu creio que dá efetivamente aqui uma noção clara do trabalho que terão, do trabalho que terão. Tenho todo o gosto em passar para as perguntas e para a conversa, que é a parte mais animada. Joana, muito obrigada por esta apresentação tão esclarecedora, tão detalhada e que, mesmo para quem não está tão familiarizado com o regulamento de DORA e com este tipo de linguagem, creio que ficou com um retrato bastante fiel daquilo que se está a passar e que vai acontecer, nomeadamente aqui relativamente às principais obrigações, a gestão do risco, a resposta a incidentes, a resiliência e a gestão de terceiros. E creio que é precisamente por aqui, por estas obrigações, claro, surgem já as primeiras perguntas. António Bento, sei que já estás a recolher algumas perguntas da nossa audiência e que já estão aqui preparadíssimas também para apresentar à nossa oradora de hoje, à Joana Agostinho. Vamos a isso? Muito obrigada, até já. Até já. Vamos a isso, obrigado, obrigado Daniela. Muito obrigado, Joana, pela apresentação tão clara, tão elucidativa. Vamos passar já às questões e como referimos e combinámos, nós vamos dar primazia aqui às questões que chegam da audiência. Hoje curiosamente, inauguramos, e a Joana é responsável direta, e isso é muito bom, inauguramos um novo modelo, é que nós começamos a ter questões que vêm pelo chat, mas por vários canais, que não apenas aqui. Há pessoas que estão a acompanhar de fora e estão-nos a fazer chegar questões por outros canais que não aqui o nosso chat. E, portanto, isto é espetacular. E é de facto algo que nos põe aqui também, nos deixa muito satisfeitos, porque estamos a conseguir chegar naturalmente a pessoas que não estão no modelo habitual. Então, Joana, eu começaria já com. Temos aqui 4 questões iniciais que já vieram de fora, e portanto a primeira é aqui do Manel Correia, obrigado Manel. A questão basicamente é os contratos antigos. Teremos de fazer novos contratos ou acrescentar adendas para que se considerem os requisitos do DORA? Manel, é muito simples. Terão que necessariamente, das duas, uma. Isso vai depender um bocadinho daquilo que é o vosso apetite comercial para rever algumas condições comerciais. Grande parte, muitas vezes, quando nós falamos com clientes, há muito. Eu deparo-me com as duas situações. Deparo-me com as situações de Joana, eu não quero negociar novas condições comerciais, portanto, eu quero levantar o menos lebre possível, ou eu até quero aproveitar o regulamento de DORA para rever algumas das condições comerciais e aproveito o DORA para elaborar, para quase abrir as negociações relativamente a outras condições que não só relacionadas com a segurança de informação. Portanto, isto é muita resposta a advogado, depende, mas aqui efetivamente depende do vosso apetite de negociar determinadas condições comerciais. Para efeitos do DORA, bastará, ou seja, se sentirem só necessidade de implementação, bastará uma adenda, ok? Portanto, se vocês estão totalmente satisfeitos com aquilo que é o vosso clausulado atual, bastará uma adenda só para garantir que este clausulado de segurança de informação é acautelado. Se porventura quiserem aproveitar este momento de necessidade de implementação de novo clausulado em matéria de segurança de informação, aproveitam para discutir e aí insere-se em novo contrato. Portanto, pode ser as duas hipóteses, dependerá obviamente do vosso apetite de negociação, digamos assim. Muito bem, Joana, muito obrigado. Antes de passar já à segunda questão, e como disse, temos 4 já externas, eu depois terei aqui mais algumas que terei muito gosto em debater, porque os temas são muito aliciantes.
Só referir aqui à nossa audiência que poderão colocar a qualquer momento questões aqui, para além das que já foram colocadas, poderão colocar, já temos aqui uma outra do Hélder Gonçalves, obrigado Hélder. E depois no final têm o inquéritozinho, duas perguntas. Eu e a Joana não poderemos, quer dizer, não poderemos responder, não é? Mas eu saberia muito bem qual era o limite da escala que iria, desde já, a confiança responder. Mas podem dar-nos feedback, é sempre importante para melhorarmos. Joana, uma segunda questão, antes de irmos aqui à questão do Hélder, uma segunda questão que vem do Fausto Silva. Já existe um regulador definido que irá consolidar a supervisão da framework? Não, nós de facto temos, o regulamento de DORA fala naquilo que é a autoridade de supervisão para cada uma das entidades abrangidas. Portanto, nós vamos ter o Banco de Portugal para as entidades financeiras, no fundo para a banca, temos a CMVM, para a componente de valores mobiliários, teremos as autoridades de supervisão de seguros para a entidade de seguradoras e depois por cima temos aqui um Centro Nacional de Cibersegurança que não deixa de estar de fora em matéria daquilo que é o reporte de incidentes. Tenho total conhecimento das conversas que tenho tido com reguladores que está a haver um grupo de trabalho no sentido de harmonizar um bocadinho aquilo que é o reporte de incidente e tudo mais, até porque grande parte das entidades financeiras reportam a mais do que um regulador, portanto não fará sentido haver diferentes modelos, mas o que é certo é que eu vou ter, não existe uma autoridade única, existem várias autoridades, existirão várias autoridades. Ok, obrigado. E eu tenho aqui a questão do Hélder, vou já pô-la. Agradecer também à Rebeca, que entretanto nos tinha lançado uma questão ainda durante a exposição da Joana, e portanto agradecer também, foi logo uma participação também no início. Mas aproveitando esta questão, Joana, e acabei por ficar muito sensível a este tópico, nós temos aqui, do ponto de vista de reporting, de incidentes maiores, significativos, graves, críticos, etc., temos aqui várias entidades em relação às quais falou. Daquilo que é a sua experiência, existirá a possibilidade de haver aqui um ponto único de contacto para reporting, independentemente depois desse reporting ter um modelo único para circular pelas várias entidades? Porque eu imaginando, e trabalhamos aqui muito com gestão da continuidade, com planos de disaster recovery, etc., imaginando uma gestão de crise, de repente há alguém na organização que tem que disparar 5 ou 6 reportes para 5 ou 6 entidades. E, portanto, esta é uma questão que me parece muito interessante. Qual é a sua sensibilidade relativamente ao que pode ser no futuro? Eu diria que o ponto de contacto, o tal ponto de contacto permanente, inclusivamente já é uma obrigação legal dentro daquilo que é o nosso regime jurídico do ciberespaço, precisamente as entidades que estão abrangidas neste caso na NIS 1, não é? Na diretiva NIS 1, que ainda não saiu a NIS 2, mas é efetivamente haver este ponto de contacto permanente. É essencialíssimo, eu diria que em termos de modelo de governo, naquilo que é a estrutura organizativa de uma entidade que está abrangida pelo regulamento de DORA, haver esta pessoa responsável pela agregação do reporting é fundamental. É fundamental exatamente por causa disso, ou seja, para evitar a duplicação, o overlapping de informação, ser o agregador de informação. Portanto, isto tem que, mais uma vez, o modelo de governo tem que ser revisto precisamente para cautelar quem é que, no limite, está a representar a organização perante estas autoridades reguladoras, sem dúvida. Muito Sem bem, dúvida. muito bem. Muito obrigado, Joana. Passamos agora ao Hélder. Obrigado, Hélder, pela questão. Já foi lançada alguma transposição da lei para o DORA? Não, nem vamos ter nenhuma, ou seja, eventualmente podemos ter aqui alguma regulamentação de execução do DORA, precisamente relativamente e temos visto, no fundo, alguma regulamentação adicional no que diz respeito a mais componente de requisito e tudo mais, requisitos técnicos e de própria resiliência, mas tratando-se de um regulamento comunitário, ele é diretamente aplicável em Portugal, ou seja, não vamos passar por aquele exercício de uma lei, haver uma lei a transpor o regulamento de DORA, ok? O regulamento de DORA é o que é, ou seja, ele já está totalmente escrito para nós, portanto, eventualmente alguma regulamentação específica sobre algumas obrigações, mas nunca naquilo que é o exercício de transposição, ok? Portanto, ele já está totalmente em vigor e o seu clausulado está fechado, está completamente fechado para Portugal. Muito bem, obrigado. Obrigado, Joana. Uma terceira questão, colocada aqui pelo Zé Correia, o Zé Correia, eu chamo de Zé porque é um velho amigo também. Existe alguma tipificação
da severidade dos incidentes na framework, ou seguimos o preconizado pelo regulador da banca? Portanto, existe aqui já algum tipo de orientações, de guidance, ou para já ainda estamos em aberto com a tipificação dos incidentes? Não existe de facto tipificação, o DORA não é. Vamos seguir um bocadinho a linha. Eu tenho a certeza que as autoridades reguladoras também vão julgo eu, pelo menos parece-me aquilo que é o mais adequado e o mais proporcional, digamos assim, o mais equilibrado, é que haja aqui, inclusivamente, aqui alguma recomendação por parte dos reguladores relativamente a isso. Portanto, mas o regulamento DORA não especifica na prática a componente de severidade. Ok? Portanto, e inclusivamente é um exercício que as próprias organizações terão que fazer. Eu julgo que os reguladores saberão antecipar com qualquer tipo de recomendação, diria assim. Ok, Joana, muito obrigado. Eu vou aqui à quarta questão que tinha, que me chegou por outros canais, e depois temos aqui mais duas, do Nuno e da Rita, já lá iremos. Não desesperem, que vamos dar primazia também às vossas. Esta chega-nos da Raquel Costa. Uma entidade com contratos de chapéu noutros países, como é que pode garantir o cumprimento da framework? Portanto, Boa. esta é uma questão, uma excelente questão, parece-me, porque cada vez, quer dizer, o mundo é global, não é? E, portanto, cada vez há mais contratos e mais chapéus. Sem dúvida, essa é uma excelente pergunta e de facto já me deparei na prática com essa situação. De facto, aqui o exercício será sempre o contrato de chapéu refletir ou a própria adenda. Eu evitaria ao máximo, mas isso é obviamente quase um conselho jurídico que vos faço, evitaria ao máximo fazê-lo isto de forma local, precisamente para evitar alguma discrepância e desarmonização naquilo que é a negociação com o fornecedor a nível global. Portanto, se não tiverem essa autonomia em Portugal, eu alertaria sempre aquilo que é a vossa casa-mãe para haver essa negociação. Porque, passando um bocadinho essa bola, mas eu iria sempre ao contrato de chapéu, ao contrato de chapéu, porque estarem a negociar a nível local um conjunto de normas de segurança de informação a nível local não faz grande sentido e julgo que também será contraproducente. Ok. Muito obrigado, Joana. Vamos passar agora aqui ao nosso fórum, que está animadíssimo. Temos aqui três questões no prelo, devo dizer, e agradeço muito a todos os que colocaram questões. O meu trabalho hoje está particularmente facilitado, porque eu tenho aqui umas questõezinhas que vou introduzindo, mas é mesmo só facilitação. Muito bem, Nuno Neves, o Nuno coloca-nos aqui uma questão, para já agradece a apresentação, Joana, foi excelente, e o debate está a ser animadíssimo. A Joana falou agora da NIS 2, que não foi também ainda transposta. Do que sei, as entidades abrangidas pelo DORA ficam automaticamente fora da NIS 2. É expectável que isto se altere. Nuno, a Diretiva NIS 2 é assim o exercício de transposição que eu mais aguardo durante o ano 2024. Não é expectável que isso se altere, não é expectável que isso altere de facto. Eu julgo é que nós devemos olhar um bocadinho para o mercado como um todo. Se forem ver alguma parte até das obrigações legais que estão no regulamento DORA, já estão, no fundo, se olharmos para a regulamentação de cibersegurança, ela já é extremamente harmonizada, ou pelo menos tendencialmente segue o mesmo caminho, independentemente das entidades, que no fundo a NIS 2 vem aumentar, ampliar aquilo que é o espectro das entidades abrangidas, mas não é expectável que isso altere de todo. Pelo menos não tenho essa informação, mas também estou muito expectável para saber como é que vai ser a transposição da NIS 2 em Portugal. Muito obrigado, Joana. E agora passamos aqui à Rita Porto. Obrigado, Rita, pela questão. É uma questão muito interessante e eu agora vou enxertar uma que também tinha aqui. Portanto, vou juntar aqui um conteúdozito da experiência. Portanto, pergunta-nos a Rita da experiência que tem da implementação do DORA, do ponto de vista da avaliação por outras partes, terceiras partes independentes. A sua aplicação pode ser facilitada pela certificação dos sistemas de gestão, por exemplo, com uma ISO 27001 ou com uma ISO 27701, como soluções adequadas e que gerem mais confiança aos reguladores? Sem dúvida, sem dúvida. Continua a ser, em termos de certificação, continuam a ser as principais, no fundo, que no fundo há alguma garantia de idoneidade daquilo que é a robustez da segurança dos sistemas de segurança de informação, continuam sem dúvida a ser as ISOs no fundo, que mais conforto dão
necessariamente àquilo que é a avaliação por parte das entidades independentes. Portanto, claro que sim, claro que sim. A resposta é claro que sim. Obrigado. Obrigado, e temos aqui o Manel Pereira, mas já vamos ao Manel. Eu introduzia só aquele meu enxertozinho. Nós temos o DORA e de repente, de há uns tempos para cá, tivemos também, se calhar do mais antigo para o mais recente, tivemos o Data Act, tivemos o Digital Services Act, tivemos o Artificial Intelligence Act. Portanto, nós estamos de facto com um conjunto de frameworks e de instrumentos e de regulamentos e atos a nível europeu que estão aqui a cruzar muita coisa nos ecossistemas. Como é que o DORA convive? O DORA tem aqui um âmbito bastante específico, toca muito a componente da tecnologia, da resiliência, coabita naturalmente com estes instrumentos todos. Como é que convive com estes novos instrumentos europeus? Portanto, ou como é que pode conviver, não é? Uhum, uhum. António, acho essa pergunta muito pertinente e vai um bocadinho de encontro àquilo que, no fundo, quase uma mensagem que estava a tentar passar, precisamente por isso. Ou seja, eu acho que há aqui um exercício muito premente que as organizações terão que fazer, as organizações do setor financeiro e igualmente os prestadores de serviços TIC, que é no fundo, como me está a ser exigido um conjunto de implementação de requisitos, eu falo agora do ponto de vista de prestadores de serviço, TIC, como está a ser exigido um conjunto de requisitos legais que eu própria tenho que impor nos meus produtos, nas minhas plataformas, nos meus sistemas, nos meus serviços, há aqui um exercício de mapeamento de requisitos legais aplicáveis que eu acho essencialíssimo, ok? Portanto, não só do ponto de vista do prestador, como do ponto de vista da entidade abrangida. Essa para mim seria o primeiro exercício, é o mapeamento de tudo. Quais são todos os frameworks que se aplicam a mim? Atualmente temos o AI Act, como disse, o Data Act, tudo aquilo que o próprio RGPD que continua em força total, tem agora um regulamento de hora, vou ter uma NIS que se aplica ou não se aplica a mim, portanto eu vou ter que mapear muito bem. Quando eu mapear e quando eu fizer esse exercício de mapeamento, no fundo é aquilo que temos vindo a fazer com alguns clientes, eu vou perceber claramente que alguns dos requisitos sobrepõem entre si, mas vai-me também facilitar naquilo que é o meu plano de ação, nomeadamente naquilo que é a implementação de medidas que resultam nestas obrigações legais, porque eu, ao matar ou ao desenvolver uma determinada política para gestão de fornecedores, já estou inclusivamente, se calhar, a monitorizá-los, a fazer uma gestão de risco, não só a nível de cibersegurança, que é o que o DORA me obriga, mas também estou a fazer em matéria ética e preconceito, que é aquilo que o Regulamento de Inteligência Artificial também me obriga. Portanto, a criação destes frameworks, esta gestão de risco, por isso é que eu dizia que o eixo gestão de entidades terceiras é aquele que mais gozo me dá a trabalhar, precisamente por isso, pela multiplicidade de frameworks que atualmente existem, e eu nunca olharia para um regulamento de hora per se, ou seja, eu olharia sempre para aquilo que é o meu universo de frameworks que me são aplicáveis a mim, porque o esforço é muito menor, ou seja, eu tenho este esforço adicional de mapear os frameworks todos, mas em termos de implementação o meu esforço vai ser muito, muito maior, muito menor e muito mais fácil, muito mais ágil, porque eu neste momento já estou a identificar todos os pontos que tenho que obrigatoriamente verificar para estas entidades terceiras. Claro. Muito obrigado, Joana. Temos aqui a pergunta do Manuel, mas de facto vem a respeito da pergunta do Manuel, e isto que acaba de dizer é muito interessante, porque eu estou a pensar, por exemplo, quando se está a implementar o conjunto de práticas, processos para a conformidade, por exemplo, com o RGPD, de facto, hoje em dia já não se pode falar só da RGPD nem da lei de execução, porque de facto o mar, o oceano de instrumentos é tão vasto e toca uns setorialmente as indústrias, outros toca globalmente a componente mais digital, outros toca... Portanto, de facto é um puzzle que tem muitas peças e é muito importante isso, que é o inventário, tal como temos o inventário de ativos, é o inventário de documentos, de diplomas para a conformidade ou de instrumentos para a conformidade e de requisitos, claro. Muito bem. Diga. Deixa-me só dar-lhe uma coisa. Isso depois facilita, obviamente, eu puxo aqui a brasa à sardinha dos advogados. Não sei se temos advogados, não sei se temos advogados hoje. Pelo menos temos, Joana, pelo menos temos uma e é brilhante, ok? Está aqui na nossa frente. Obrigadíssima. Mas se facilitar um bocadinho a vida aos advogados, isto no sentido que, quando entrarmos naquilo que é negociação contratual, este mapeamento de requisitos, eu saber exatamente que, e falo por mim como advogada, e acho que
quem está a assistir percebe isto. Para mim é extremamente essencial saber exatamente o que é que um sistema faz, que tipo de dados utiliza, se utiliza tecnologia de inteligência artificial ou não, que tipo de mecanismos, de controlos é que tem, para efetivamente o meu clausulado representar efetivamente e garantir a segurança do meu cliente naquilo que é a componente de responsabilidade civil e tudo mais. Portanto, eu ter esse mapeamento, eu ter esse risco já efetuado, facilita muito mais o advogado naquilo que é a negociação, porque eu sei até onde posso ir, porque entretanto eu já sei qual é exatamente o risco daquela entidade terceira, portanto eu sei exatamente qual é o risco daquele sistema ou daquele serviço, portanto facilita bastante a negociação, ok? Portanto eu sei Ok. que é uma dor de cabeça imensa a negociação de contratos, para mim é maravilhoso, mas de facto facilita bastante haver este exercício de avaliação de risco, de mapeamento, é extremamente importante. Muito bem, muito obrigado, Joana. E vamos agora ao Manel Pereira. Olá, Manel, obrigado pela questão. Boa tarde, excelente apresentação e discussão. Concordo plenamente, subscrevo, Manel. RGPD NIS 1 e que será sobreposta pela NIS 2, que entra em força em outubro de 24. Existem já certamente tabelas comparativas de requisitos entre todos estes requisitos. Existem? O Dora já está aqui também? Ainda não existem tabelas comparativas. Posso dizer, Manel, que nós temos feito esse exercício internamente aqui na 4K e de facto e o Manel está a pensar lindamente vai haver aqui muita sobreposição de requisitos. Portanto, os requisitos caminha-se largamente para uma harmonização. Obviamente, os instrumentos legais, os diplomas, sobretudo, a Comissão Europeia é muito. Tem muita fome de produção legislativa, não é? E tem feito os regulamentos, também se repararem um bocadinho, os regulamentos são sempre assim um bocadinho muito abstratos, naquilo não concretizam totalmente, ou seja, deixam nas organizações esta avaliação muito própria, ou seja, porque lá está, tentando harmonizar cada vez mais o mercado europeu, eles não conseguem naturalmente ter aqui um diploma que seja de exigência e de requisito e de controle, portanto, por isso é que às vezes, por isso é que conceitos como a severidade não estão neste tipo de regulamentos, por isso é que a definição de qual é o tipo de controle ou qual é a medida de segurança que eu tenho que implementar não está devidamente definido, porque obviamente cada caso é um caso, cada setor é um setor, cada serviço é um serviço e cada plataforma é uma plataforma. Mas de facto há muita sobreposição de requisitos, mas no fundo em termos de confiança do consumidor, da segurança dos dados, da privacidade dos dados, da componente ética dos sistemas de informação, é essencialíssimo que haja esta tabela comparativa e que haja esse exercício dentro das empresas, sem dúvida. Muito bem, obrigado, Joana. Nós temos ainda 5 minutos, portanto, apelo aqui à nossa audiência, excelente participação hoje, muito obrigado a todos. Ainda temos tempo e eu posso usar aqui a minha prerrogativa de ir ao tempo de desconto, podemos ficar mais 1 ou 2 minutos, não tem problema. Mas, de qualquer forma, vamos fechar mais ou menos à hora. Eu tenho agora tempo, e enquanto não chegam mais questões, para introduzir então uma ou duas que tinha de facto pensado aqui. E uma delas tem muito a ver com aquilo que já falámos das entidades reguladoras, etc. Por exemplo, hoje em dia na cibersegurança nós temos selos de maturidade digital, temos as certificações ISO, etc. Existe já no Prelo aqui alguma certificação relativamente à conformidade com o DORA, por exemplo? Não tenho conhecimento, António. Eu sou muito apologista das certificações. Gostava imenso que houvesse outro tipo, muito mais certificações, porque acho que nos facilitaria a todos, não é? Ou seja, mesmo a nível contratual facilitaria bastante. A ISO hoje em dia já me facilita imenso naquilo que muitas vezes é discussão contratual a nível da RGPD. Portanto, aqui é exatamente o mesmo exercício. Havendo uma certificação facilitaria imenso, porque eu teria aqui uma entidade externa totalmente independente a certificar-me, a garantir-me que eu estou totalmente DORA compliant, mas atualmente eu não tenho ideia e não tenho qualquer tipo de notícia relativamente à certificação, mas acho essencialíssima. Essencialíssima. Claro, claro. Isso leva-me aqui a duas questões. Temos 3 minutos, eu penso que dá perfeitamente. Uma das questões prende-se, e a Joana tocou aí nesse ponto, no fundo, com as cadeias de abastecimento. Na prática, nós sabemos que o mercado, nomeadamente o mercado das tecnologias, funciona com empreitada, subempreitada, subempreitada. Hoje em dia é uma amálgama muito grande. E a questão é precisamente essa. Nós temos naturalmente, e as partes terceiras envolvidas no fornecimento de serviços
estão aí contempladas, até onde é que pode ir o controle? Porque eu tenho o meu subcontratado, de facto, ele presta-me o serviço, é o meu provider, mas depois ali, a partir daí pode ser uma grande caixa negra. Até onde é Claro. que pode ir o controle aqui? É engraçado que mencione isso, António, porque de facto um dos exercícios que nós temos visto mais com clientes, ou seja, muitas organizações que trabalham com grandes organizações mundiais, tem havido, eu tenho assistido um bocadinho à preocupação por parte destas organizações, precisamente dessa cadeia de abastecimento. Se das duas uma, ou eu tenho a capacidade de mostrar totalmente a minha cadeia de abastecimento, no sentido de identificar todas as entidades até à fonte, digamos assim, até à sua raiz, ou eu entro numa negociação contratual muito jurídica de eu ter que me responsabilizar por qualquer liability que possa existir, alguma deficiência, algum erro, etc. Portanto, existem estas duas opções. Naquilo que é a prestação para o prestador TIC que estejam aqui presentes, eu diria que é muito mais fácil vocês terem totalmente conhecimento da vossa cadeia de abastecimento, para inclusivamente ser uma vantagem competitiva, no sentido de mostrar alguma transparência na vossa forma de atuação, no sentido até por cumprimento de outro tipo de requisitos de sustentabilidade e tudo mais. Portanto, eu diria que é um dossiê muito apelativo para mostrar a clientes. No caso isso não ser possível, ou não ter interesse comercial em fazê-lo, terão que naturalmente entrar aqui numa negociação contratual de limitação de responsabilidade maior, sem dúvida. Muito bem, obrigado, Joana. Estamos aqui, agradecer também aqui à Rita. Obrigado, Rita. Daqui a bocadinho já nos vamos despedir. Uma última questão, e esta é uma questão que nos toca a todos nós na nossa vida cotidiana. Todos utilizamos serviços financeiros, todos somos. Como é que, ou de que forma é que vai tocar o comum dos cidadãos? Porque todos nós todos os dias acedemos, por exemplo, online, a fazer um conjunto de transações com o nosso provider da banca, etc. Portanto, vamos ter algum impacto, teremos aqui um reforço da componente de comunicação, dado que são requisitos obrigatórios para os stakeholders, digamos assim, para as partes interessadas, para os clientes. Como é que vai ser para o cliente final? Eu acho que para o cliente final vai depender um bocadinho daquilo que é a maturidade. Isto é uma opinião pessoal, já não é muito profissional, é muito uma opinião pessoal. Vai depender muito sobre aquilo que é a maturidade da sociedade civil nestas matérias da privacidade e da cibersegurança. Se quando arrancou um Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ninguém queria muito saber, ou seja, ninguém percebia muito bem a necessidade, hoje em dia agora pedirem-me consentimento, de repente pedem-me consentimento para tratar os meus dados. A verdade é que ao fim daqui de um par de anos de implementação da RGPD, as pessoas percebem efetivamente que a recolha dos seus dados, a utilização massiva dos seus dados pode efetivamente ter aqui efeitos nefastos se for mal utilizada ou mal acedida e por aí fora. E eu acredito que é exatamente a mesma coisa, ou seja, este conjunto de preocupações sobre a segurança da informação, o consumidor vai ser mais uma vez uma vantagem competitiva, ou seja, eu não vou querer, e eu hoje em dia já faço isso em matéria de privacidade. Eu entro em determinadas plataformas ou aplicações em que me parece totalmente, não é totalmente nublado ou opaco a forma como trato os meus dados, eu já tenho alguma resistência em aderir àquela aplicação. E eu digo exatamente a mesma coisa em matéria de cibersegurança, ou seja, todos nós ficamos nervosos sabendo os ataques que ocorreram nos últimos verões, sobretudo os últimos verões quentes, mas ficamos um bocadinho preocupados. Ainda não temos em Portugal, o nível de litigância que tem, por exemplo, uma Alemanha ou um Reino Unido, que são fantásticos em matéria de litigância, mas eu creio que nós vamos caminhar a largos passos para isso. Muito bem, muito obrigado, Joana. São 19h01 aqui no meu mostrador de portátil suíço, digo eu, não é nada suíço. Pronto. A Rita Porto despede-se. Joana, deixo-lhe esta nota. Excelente apresentação, uma talk muito Obrigada. Obrigada. esclarecedora, que deixa caminhos de atuação. Foi um privilégio ouvir a Joana, foi certamente, e nós também agradecemos muito. E um abraço também, Rita, muito obrigado. O Ricardo Tavares dá-nos uma nota, não esquecer as contratadas, subcontratadas com offshoring. Sem Portanto, dúvida, Ricardo. cá estamos nós, exatamente, cá estamos nós num dos temas quentes. E eu vou-me despedir passando aqui à Daniela para fazer um encerramento. Joana, foi um gosto enorme. Muito obrigado Mais pela um pouco. disponibilidade, pela Obrigada, Daniel. excelente apresentação, pela competência e pela sua simpatia. Muito obrigado e até um dia destes. Obrigada. Obrigado por tudo, está Obrigada. bem?
Tchau, obrigado e obrigado a todos os que participaram. Daniela, força! Quero também então agradecer não só a vós pelos esclarecimentos adicionais que aqui nos trouxeram sobre a implementação do Regulamento DORA, mas agradecer também a todos os que estiveram connosco esta tarde, permaneceram connosco até estes últimos instantes. Muitíssimo obrigada pelos comentários que foram deixando aqui no chat. É para nós extremamente importante também perceber quais são os temas que vão ao encontro dos vossos interesses e em que medida é que o ITSMF Portugal pode continuar a contribuir para a discussão dos temas que são efetivamente relevantes para o vosso dia-a-dia e para o desempenho das vossas atividades profissionais. Fica então esta nota final, dia 21 de março, voltamos a marcar encontros para mais um It's Time to Talk About sobre a gestão de cibersegurança. Acompanhem-nos nas redes sociais, subscrevam a nossa newsletter, é só enviarem um e-mail para secretariado@itsmf.pt ou para a comunicação do ITSMF. Muito obrigada por estarem connosco. Dentro em breve apresentaremos então as notas conclusivas sobre este encontro e também o vídeo para que fique para a vossa memória futura. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada também por responderem à sondagem. Muito Ficamos obrigado. gratos. Até à próxima. Tchau. Tchau, Joana. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Daniela. Obrigada.